O que você faria se, ao seguir a Deus, você se encontrasse cara a cara com o Mar Vermelho e um inimigo implacável se aproximando atrás de você? Você concordaria em ser um dos cantores que o rei Josafá escolheu para estar na vanguarda numa guerra contra 3 nações aliadas? A história de como Deus apareceu ao seu povo nesses eventos é a prova de que, se você deixá-lo travar suas batalhas, não importa quão poderosos sejam seus inimigos, você não perderá. Esta é uma mensagem para você, meu amigo e minha amiga, filho e filha de Deus. Você quer experimentar a vitória sobre suas circunstâncias desfavoráveis? Então, você deve deixar Deus travar suas batalhas. Você já tentou o suficiente por seu próprio poder, com sua própria força. Sua mente natural levou você ao limite. É hora de apresentar a ajuda sobrenatural de Deus em seu favor. É compreensível que um povo que foi submetido à escravidão durante mais de 400 anos se desanimasse quando se viu preso entre o Mar Vermelho e seus opressores que avançavam em sua direção para escravizá-los e destruí-los novamente. Eram homens, mulheres e crianças. Não havia ricos ou pobres entre eles naquela época. Este não era o momento de perguntar sobre status social ou de demonstrar qualquer habilidade mental. Todos estavam presos na mesma situação desesperadora. Não poderiam avançar sem o risco de se afogarem, o que anularia todo o propósito de deixar o Egito. Mas eles também não podiam voltar atrás, porque seus antigos senhores cavalgavam em direção a eles em formação de batalha, e isso significava uma coisa: a morte. Eles provavelmente desistiriam. Então a palavra de Deus veio a eles através da boca do servo de Deus, Moisés. Veja o que diz Êxodo, capítulo 14, versículos 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Deus estava dizendo a eles 2 coisas, e estou trazendo essas 2 coisas diante de você agora. Foram essas 2 coisas que salvaram os israelitas antes do Mar Vermelho e os egípcios, e ainda são potentes o suficiente para salvá-lo hoje. Primeiro, Deus disse: não temas. O medo é um assassino, e ele mata a fé. Ele mata a sua capacidade de ver possibilidades. E se você não consegue ver ou ouvir, então você terá dificuldade para crer. Para que a fé ganhe vida, ela vê algo baseado no que Deus diz. Ao contrário disso, o medo impede você de aceitar o que Deus diz, o que é verdade, sobrecarregando você com o impossível, a tal ponto que não consegue ver outra imagem senão a da impossibilidade. É por isso que o medo é sempre seguido de perto pela dúvida. Há centenas de passagens bíblicas que utilizam a expressão não temas ou algumas variantes similares de mesmo significado. Esta também pode ser a maneira de Deus nos dizer que em cada dia das nossas vidas devemos ter certeza de não abraçar e nem andar com medo. 1 João capítulo 4, versículos 17 e 18 nos diz claramente: Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O medo é paralisante, mas o amor nos fortalece sobre ele. Quando você está enraizado na compreensão do amor de Deus por você, você enfrentará com intrepidez qualquer batalha em sua vida. Você sabe por quê? Você está convencido de que não está sozinho. Alguém está te protegendo, e esse alguém é Deus, que lutará por você. Veja o que Deus diz em Isaías capítulo 43, versículo 4. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Deus está com você, meu amigo e minha amiga. Não tenha medo, tenha coragem. Cancele o medo. Cancele esse medo do desconhecido, o medo da morte que te atormenta, o medo do fracasso,
o medo de que tudo o que você fará não dará certo. Em vez disso, volte-se para o amor de Deus. Refugie-se na consciência de que Deus te protege e que Ele lhe dará coisas que colocou em seu coração. Ele não te trouxe até aqui para virar as costas para você. Ele não fez você sobreviver a tudo o que aconteceu apenas para interromper você aqui. Não. Se Ele te trouxe até aqui, Ele te acompanhará até o fim. Diga a si mesmo: eu me recuso a ter medo. Deus me ama e está sempre comigo. Eu amo a Deus e escolho ficar do lado dele. Rejeite o medo. Ele não é de Deus. O medo é uma arma do diabo. Se você permitir que isso entre em sua vida, ele o paralisará e afastará você de tudo o que te espera em Deus. A segunda coisa que Deus disse ao povo e que Ele também está dizendo a você hoje é: fique firme. Pode ser difícil permanecer firme por muito tempo, especialmente quando parece que você está do lado errado. Quando parece que as coisas estão funcionando em todos os lugares, menos onde você está. E parece que você está se iludindo e se tornando motivo de chacota daqueles ao seu redor. Pode ser difícil e a pressão para se mover torna-se muito grande. No entanto, há apenas um lugar onde Deus deseja que você permaneça. É na fé em sua palavra, confiando em sua capacidade de realizá-la. O fato de algo funcionar para outra pessoa além de Deus não te torna seguro para você. O fato de todo mundo estar fazendo algo não significa que você deveria fazer também. O fato de parecer inofensivo não significa que seja. O diabo tem assumido o controle da vida de muitos através de decisões aparentemente inofensivas há séculos e ainda faz isso hoje. Não caia em seus truques. Fique firme na fé. Mantenha-se firme em suas convicções. Como você pode deixar Deus lutar por você? Como você permite que Ele assuma o controle de suas batalhas? Não temas e permaneça firme. Essas duas coisas, não temer e permanecer firme, não caem do céu e você não acorda todo dia pensando assim. Essas duas coisas, pelas quais você assume responsabilidade, você deve ter isso intencionalmente em sua vida. É uma posição espiritual, uma formação de batalha, onde você e Deus se tornam uma equipe e suas batalhas se tornam a dele. Pense nisso. Qual é a coisa mais comum que acontece quando a vida atinge as pessoas com força? Com o tempo, caem no desespero e perdem a fé em suas convicções. Você pode até ouvi-las dizer algo como: eu nem sei mais em que acreditar. Este é um sinal de que suas convicções estão abaladas. É um sinal de que elas não estão mais firmes. Mas a Bíblia nos diz o que acontece com aqueles que permanecem firmes até o fim. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 24, versículos 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Embora nesse contexto Jesus estivesse falando sobre os grandes problemas que engolirão o mundo nos últimos dias, nos quais os cristãos verdadeiros enfrentarão uma enorme oposição espiritual, aqueles que permanecerem firmes na fé serão livres. Contudo, também podemos aplicar isso ao nosso contexto atual. Qualquer pessoa que permanecer firme sem vacilar nas suas convicções, na capacidade de Deus, será salva. Sua luta não é uma luta física. Portanto, você não precisa de armas físicas para lutar, assim como está escrito em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, quando você for enfrentar aquele chefe difícil, aquela situação impossível onde você corre o risco de perder tudo, aquela falsa alegação, aquele familiar problemático, lembre-se de que você está numa luta contra forças espirituais e, portanto, deve usar armas espirituais para a sua luta. Como você assume espiritualmente sua posição para a batalha? Jogue fora o medo e escolha permanecer firme na fé.
Isso será demonstrado pela maneira como você fala, ora e age. Isso significa que você continuará orando sobre a situação mesmo quando parecer que nada está acontecendo. Isso significa que você continuará falando as promessas de Deus mesmo quando parecer que elas estão avançando muito lentamente. Isso significa que você continuará fazendo o que é bom de acordo com Deus e permanecendo fiel às suas crenças, mesmo quando não for apreciado por isso. Leve essa questão ou esse problema a Deus em oração. A oração tem o poder de mudar as coisas, meu amigo e minha amiga. Tenho visto a oração mudar pessoas, mudar as políticas governamentais e reverter situações desesperadoras. Certa vez ouvi um pregador dizer: se há um homem para orar, então há um Deus para responder. O que Deus precisa é que você converse com ele sobre isso e depois observe ele mesmo cuidar do assunto. Por que foi tão importante que eu estabelecesse o alicerce da fé e permanecesse firme antes de mencionar a oração? Porque sei que muitos cristãos não têm problemas com oração. Eles só têm problemas em permanecer firmes. Mas veja, é aí que está o verdadeiro problema. Às vezes, oramos sobre as dificuldades em nossas vidas e em seguida interferimos no modo como Deus lida com elas e depois o culpamos por ser lento. Permanecer firme na fé significa que você entrega sua batalha a Deus e então fica parado para vê-lo lidar com isso enquanto você o segue. À medida que Deus luta por você, Ele lhe dirá aonde ir, o que fazer, o que não fazer, o que dizer, o que não dizer, quando falar e quando não dizer nada. Veja, você dá liberdade a Deus para operar em seu nome, obedecendo a essas instruções, que são suas armas de guerra. Nenhum homem está tão em paz quanto aquele que sabe que Deus trava suas batalhas. Encorajo você a imitar Moisés e os israelitas entre o Mar Vermelho e os egípcios hoje. Encorajo você a imitar o rei Josafá também. Entregue suas batalhas a Deus e mantenha a paz. Permaneça firme em sua fé e observe Deus lidar com as situações de sua vida por você. Ao fazer isso, assim como Moisés falou, declaro para você também: os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Qual é a montanha diante de você neste momento da sua vida? Existe algo em sua vida que faz parecer que você está sozinho e que não há ninguém ao seu lado, nem mesmo Deus? Deus está falando uma coisa para você agora. Ele quer que você fique calmo e mantenha sua fé. Deus quer que você saiba que Ele está com você, mesmo quando as coisas estão mais difíceis. Certa vez, não muito tempo atrás, tive um período de angústia na minha vida. Eu estava orando, mas minha cabeça estava cheia de ideias, e essas ideias não eram a voz de Deus. O diabo fez parecer que eu estava apenas pensando comigo mesmo sobre minha vida e as pessoas ao meu redor. Ele fez parecer que era eu quem estava chegando a algumas conclusões sábias. Essas conclusões alimentaram essa angústia. As vozes que ouvi diziam coisas como: ninguém realmente se importa com você. Você está sozinho nessa. Não confie em mais ninguém, pois mesmo as pessoas mais próximas de você estão aí apenas pelo que desejam obter de você e não porque realmente se importam com a sua vida. Você está sozinho nesse mundo. Essas palavras ficavam se repetindo na minha mente e, para ser muito sincero, cheguei a dar ouvidos e a repetir as mesmas palavras em voz alta. Fui convencido a acreditar nelas e fiz disso minha própria voz. Mas percebi que quanto mais eu falava essas coisas, mais afastado eu ficava daqueles que estavam genuinamente preocupados comigo. Continuei dizendo a todos que estava bem e que não precisavam se preocupar comigo, enquanto na minha cabeça eu os acusava de não estarem me ajudando. Mantive distância daqueles que queriam me ajudar, mas os julguei por não estarem ao meu lado. Você pode perceber que o que eu estava vendo era uma mentira do diabo. O que eu sentia também era uma mentira. E quanto mais eu focava naquilo, pior eu ficava. Fiquei cada vez mais triste. Fiquei mais fraco e desmotivado. Eu estava perdendo qualquer razão para viver ou amar a vida. Então, 2 dias depois daquela experiência, quando eu estava acordando, o Espírito Santo começou a falar comigo. Fiquei feliz,
porque apesar de tudo que estava acontecendo, o Senhor me manteve conectado a Ele. Essa é a razão pela qual o diabo quer nos desconectar de Deus. Ele sabe que quanto mais longe estamos de Deus, mais ele pode manipular e causar estragos em nossas vidas. Mas com Deus, ficamos em vantagem. O Espírito Santo me disse: pare e ouça. Sempre que você ouvir uma voz dizendo que você está sozinho, que você não é suficiente, que não consegue vencer, saiba que essa não é a minha voz falando com você, mas sim o seu inimigo, o diabo. Por qual razão eu entraria em contradição com a minha palavra para você? Eu não te disse que nunca te deixarei e nem te abandonarei? Não te disse que estarei sempre contigo para te guiar quando virares para a esquerda e para a direita? Eu não te disse que estarei com você e te darei descanso? Você esqueceu que a minha palavra diz: com o Espírito Santo dentro de você, você tem esperança de um futuro glorioso? Eu também disse que aquele que vive em você é maior do que aquele que está no mundo e que meu amor por você é eterno. Além disso, eu também disse que vou te dar pessoas que estarão aí para te ajudar no seu momento de necessidade. Se você se esquecer das coisas que eu disse, você vai acreditar nas coisas que eu não disse. Portanto, de agora em diante, no momento em que você ouvir essas vozes ou ter esses pensamentos, responda a eles com o que a minha palavra diz a seu respeito. Quando você responder a essas vozes usando a minha palavra, você as vencerá. Como um martelo poderoso, essas palavras pareceram quebrar as correntes da angústia que me prendiam, e senti a paz de Deus sobre mim. Portanto, da mesma forma, quero que saiba que você também pode tomar essas palavras para si mesmo hoje e crer que elas são as palavras de Deus para você. O salmista escreveu no Salmo 46, versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus ainda não terminou a obra dele em você, meu amigo e minha amiga. Enquanto estiver firme na fé, Deus estará sempre olhando para você. Sim, tudo na sua vida pode não parecer perfeito agora. É verdade que você pode ter muitas perguntas que parecem sem resposta e parece que tudo está indo de mal a pior. Mas por favor, saiba disso. Assim como o salmista disse, Deus quer que você fique calmo e se apegue à fé. Aprendi ao longo dos anos que Deus está mais próximo de nós nos momentos mais sombrios quando não o sentimos. São nos momentos em que você se sente mais sozinho que Ele está mais próximo. Pense sobre isso. Pode ser difícil de acreditar, mas é verdade. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Imagine ouvir que no meio de uma tristeza ou decepção, Deus está mais próximo. Você pode começar a se perguntar: como Ele pode estar perto de mim, sendo que ainda sinto essa dor? Como pode Ele estar perto de mim e essa dor não vai embora? Acredite em mim, meu amigo e minha amiga. Todos que já andaram com Deus enfrentaram grandes dificuldades que os pressionaram até chegarem ao limite de suas habilidades. Se você já foi muito pressionado por qualquer situação na sua vida, mesmo enquanto confiava em Deus, seja bem-vindo ao clube. Pense em questões que ameaçam a vida, situações assustadoras, crises familiares e frustrações. Todas essas são questões comuns com as quais muitos dos que são de Deus têm que lidar há muito tempo. Assim como os 12 discípulos, ter Jesus no seu barco não significa que a tempestade não se levantará contra você. Mas quando Deus se levantar em seu favor, as tempestades cessarão. A Bíblia nos conta que Jesus estava no barco com os discípulos, mas enquanto eles navegavam pelo mar da Galileia, ele dormiu para poder descansar de todo o trabalho daquele dia. Enquanto ele descansava, uma tempestade surgiu e dificultou a navegação dos discípulos. E de alguma forma Jesus não acordou. Acredito que Jesus teve a intenção de fazer isso para que pudesse ensinar a eles e a nós algo sobre como ele trabalha. Veja, eles lutaram contra o mar por um tempo e perceberam que se continuassem, teriam se afogado. Então, um dos discípulos se lembrou que Jesus estava com eles no barco e foi acordá-lo. A Bíblia diz que ao acordarem Jesus, os discípulos clamaram: Senhor, não te importa que perecemos? Isso soa exatamente como nós, sempre que temos um problema. Mas falarei sobre isso em breve. A Bíblia diz que Jesus se levantou e repreendeu o vento e o mar, e imediatamente tudo ficou calmo novamente. O mar revolto ficou calmo e quieto. Isso surpreendeu os discípulos novamente. Então Jesus perguntou a eles: onde está a sua fé? Hoje,
Deus ainda está fazendo a mesma pergunta para você e para mim. Onde está a sua fé? Você pode estar pensando em uma fé grande e poderosa, mas Jesus nos disse que mesmo quando você tem uma fé tão pequena quanto um grão de mostarda, você pode mover montanhas em sua vida. Teremos muitas dificuldades em vencer os nossos problemas, assim como os discípulos tiveram naquela época, se tentarmos resolver tudo por nós mesmos. Ao passarmos por esses problemas e tempestades, o diabo continuará nos convencendo de que estamos sozinhos e que Deus não está conosco. E quanto mais prestamos atenção nisso, mais esquecemos que somos a morada de Deus e que Jesus vive dentro de nós. Quanto mais prestarmos atenção a essas mentiras, mais nossas mentes ficarão distantes da verdade de que Deus está do nosso lado e dentro de nós. Porém, se como os discípulos você se voltar e entregar suas dificuldades a Jesus e escolher, em vez disso, encontrar descanso na presença de Deus, Ele se levantará e trará paz para a sua vida. Veja a promessa que está escrita em Malaquias capítulo 4, versículo 2. É um exemplo a ser seguido. Mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Você está se sentindo preso às dificuldades da sua vida agora? Permaneça na fé. Fique em paz. O diabo quer você louco de preocupação e instabilidade, mas Deus quer que você creia. Fé não significa ter o poder de consertar tudo que está errado em sua vida. Mas fé é confiar na capacidade de Deus de consertar o que está errado e encontrar descanso nele enquanto você deixa que ele assuma o controle. Ficar calmo significa que você escolhe a paz de Deus em vez do seu medo. Ficar em paz significa que quando todos estão em pânico sobre o que está acontecendo ou o que vai acontecer, você está escolhendo crer naquele que tem todo o poder. É crer que aquele que está em você, o Deus que está ao seu lado, é maior que a dificuldade da sua vida. Essa postura de fé é o que faz Deus se levantar diante do nosso mar revolto. Os discípulos deixaram de ter dificuldades contra a tempestade no mar no momento em que Jesus se levantou. Embora estivessem maravilhados com seu grande poder, eles sabiam que Deus poderia fazer isso. Eles viram Jesus curar doenças incuráveis e ressuscitar os mortos. Eles viram Jesus alimentar milhares de pessoas com uma pequena porção de comida que ele multiplicou. Eles sabiam que Jesus podia fazer aquilo. Deus está com você, meu amigo e minha amiga. E se você está se sentindo sozinho e desamparado, e até mesmo angustiado em depressão, saiba que o Senhor Jesus está aí do seu lado neste exato momento. Não perca a sua fé. Fique firme. Continue crendo. Não deixe de crer no que Deus disse sobre o seu futuro. Aguente firme. Deixe os ventos soprarem. Deixe que as coisas pareçam estar prestes a se despedaçar, mas não pare de crer na intervenção de Deus. Em vez disso, faça como os homens e mulheres de Deus da Bíblia, que tinham a certeza de que não importava o resultado, jamais desistiriam dessa luta. E mesmo que fossem jogados em fornalhas, em covas de leões famintos, ou ainda de frente para gigantes, eles não cederam à sua fé, mas decidiram que estavam dispostos a morrer confiando em Deus, e Deus se levantou em favor de todos eles. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Você sabia que uma das razões pelas quais os cristãos têm dificuldades com as coisas como depressão e solidão é porque eles não aceitaram o fato de que há um período em que se deve caminhar sozinho? Você não pode escapar disso. Se você estiver indo na direção certa, especialmente quando estiver alinhado com o propósito e os planos de Deus para você, chegará um momento em sua vida em que você deverá caminhar sozinho. Você não pode pular isso, senão não obterá o resultado que essa temporada pretende alcançar em sua vida. Meu amigo e minha amiga, nossas vidas são feitas de estações e tempos. Cada uma dessas épocas nos leva de uma fase para outra, onde ganhamos experiências à medida que progredimos continuamente na perfeição do desígnio final de Deus para nós. Quando ignora o fato de que esses tipos de estações existem, é mais provável que você viva sua vida odiando todos que não estão ao seu lado enquanto você passa por essas épocas. Você pode até começar a forçar as pessoas a passarem por essas temporadas com você. Você precisa saber que criar um círculo de falsas lealdades fará mais mal do que bem.
Vamos olhar juntos para a palavra de Deus hoje, enquanto tentamos encontrar o incentivo que você precisa não apenas para permanecer forte, mas para passar por essas estações de frente sem medo ou frustração, mesmo parecendo que você está sozinho. Pouco antes de começar a redigir essa mensagem, passei algum tempo pensando sobre esse assunto. Veja, como ser humano, eu também sei o que significa enfrentar os problemas da vida. E durante esses momentos, especialmente como líder ou homem em posição de responsabilidade, todos esperam e acreditam que você esteja bem. Todo mundo automaticamente quer que você esteja 100% o tempo todo. Você pode estar morrendo, mas ninguém parece notar, pois esperam que você seja forte. Eles esperam que você seja homem sobre isso. E que, como prega muito e sempre tem uma palavra de encorajamento para os outros, você saiba como se encorajar a voltar à normalidade em um instante ou se curar imediatamente e voltar a servir o mundo. A princípio, fiquei com o coração partido ao procurar por aqueles que sei que professam seu afeto e lealdade a mim, e aqueles com quem estou há muito tempo. E eu me perguntei, onde está todo mundo? Senti uma confirmação dentro do meu espírito que dizia: todos estão onde estão, nada mudou. Você está simplesmente passando por uma época em sua vida que, mesmo que não queira se isolar, aqueles que você espera que estejam ao seu lado não podem estar, mesmo que tentem ou queiram. O próprio Deus irá naturalmente mantê-los afastados, pois Ele te ama e quer que você passe por aquele processo. Será difícil? Sim, mas Ele estará com você até o fim. No final, você terá a companhia que precisa e a experiência da pessoa que você se tornou. Essas foram algumas das palavras de afirmação que recebi em meu coração e isso me impressionou. Isso é verdade. Quando há um grande destino diante de você, eu digo: você deve entrar nesta temporada. Um perfeito exemplo é Jesus. Veja, uma das razões pela qual o Senhor Jesus é chamado de nosso exemplo perfeito é porque pelas coisas que ele passou, cada parte de sua vida é relacionada a tudo que possamos enfrentar em nossas vidas na Terra hoje. Jesus tinha um grande destino que o tornaria o salvador da raça humana para sempre. No entanto, esse destino exigiria que ele entregasse a sua vida. Não sei se Jesus sabia como morreria ou não. Eu acredito que sim. E embora ele tivesse muitos amigos com ele durante sua vida, ele sabia que chegaria o dia em que enfrentaria seu destino sozinho. Observe que no caminho para o cumprimento de uma visão, as pessoas podem se reunir. Contudo, face ao destino, cada homem deve permanecer sozinho. Seu destino tem seu nome nele. Ninguém pode viver sua vida por você. Vai chegar o dia em que a vida te chamará para viver à altura desse destino, e para progredir, você terá que trilhar o caminho sozinho. Na noite de sua prisão, mesmo Jesus estando com seus discípulos, ele já se sentia sozinho. Ele até contou a eles o quão extremamente triste estava sua alma naquele momento. Veja o que diz Mateus capítulo 26, versículo 38. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Você consegue acreditar nisso? O Senhor Jesus Cristo foi dominado pela tristeza até a morte? Não parece uma boa combinação, não é mesmo? No entanto, o nosso Senhor e Salvador Jesus também teve essa experiência, e naquele momento não havia ninguém lá com ele. Agora, entenda isso. Não era como se eles não amassem Jesus o suficiente, ou como se não quisessem estar ao lado dele. Isso era algo que eles não podiam ajudá-lo. Era seu destino ser preso, julgado e crucificado naquele dia, não o destino deles. Mesmo quando ele pediu que orassem com ele, eles adormeceram. Há situações em que ninguém pode ir com você ou fazer nada por você. Essas pessoas não têm o poder nem lugar para agir. Funciona da mesma forma que uma gravidez. Um casal pode se unir para ter um bebê e ficar junto enquanto a mulher carrega a gravidez. Porém, a sensação de gravidez e o trabalho de parto é algo que só quem carrega o filho pode enfrentar. Não importa o quanto você ame sua esposa, você não pode ajudá-la a suportar a dor do parto. Não importa o quanto você a ame, você não pode ajudá-la a fazer o bebê sair durante o trabalho de parto. Você pode apoiá-la, pode encorajá-la, mas esse é um caminho que só ela pode percorrer. Os médicos ou as parteiras também podem apoiá-la, mas ela deve caminhar sozinha. Então, se você está chateado porque esperava que alguém estivesse ao seu lado enquanto você passava por sua temporada sozinho,
e essa pessoa não estava lá, lembre-se disso. Não havia nada que eles pudessem fazer. Era a sua temporada e você teve que enfrentá-la sozinho. Um dia, essas pessoas também terão a temporada delas. E por mais que você as ame, também não poderá fazer nada. Então, o que você deve fazer quando estiver caminhando sozinho? Vamos olhar para Jesus e para a Bíblia para aprender qual é o melhor curso de ação enquanto atravessamos nossos próprios desertos. Número 1. Ao passar por essa época especial, não abra mão da sua fé. Em outras palavras, se apegue firmemente a Deus. No Salmo 23, versículo 4 está escrito: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Antes disso, Davi havia dito que Deus o guiava no caminho da justiça por amor do seu nome. Algo significativo nessas palavras é que chega um momento em que você deve caminhar sozinho, e isso faz parte da orientação de Deus para a sua vida. Isso não significa que você pecou ou se perdeu. Porém, você também lutará contra esse sentimento, porque pode parecer que sim, e o diabo tentará te convencer de que essa é a razão pela qual você está sozinho em primeiro lugar. No entanto, esse não é o caso. A orientação de Deus em relação ao seu destino é o que muitas vezes te guia através dos vales sombrios da vida. Portanto, você tem a responsabilidade de se apegar ao único que pode estar com você. Enquanto Jesus orava naquela noite, carregava sua cruz e pendia nela, embora ninguém parecesse estar ali com ele, o Pai nunca o deixou. Até o próprio Jesus disse isso de antemão. João capítulo 16, versículo 32 diz: Eis que vem a hora e já é chegada. Eis que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Por que você precisa disso? Como Deus te colocou nessa jornada, só Ele conhece o caminho, e você precisa da força dele para te ajudar durante a crise que enfrentará. Sem a sua fé, você perderá todo o sentido de estar nessa temporada. Com isso, sem perceber, você começará a procurar coisas mundanas para preencher o vácuo. No entanto, com fé, você encontrará um propósito em sua temporada de silêncio, companhia em seus momentos isolados e força em suas horas de fraqueza. Ao caminhar sozinho, não é hora de parar de ir à igreja, de orar ou de desenvolver sua fé. Você precisa da presença de Deus para te ajudar e, portanto, deve se apegar mais firmemente a Deus durante esse período. Número 2. Ao vivenciar essa época em que você deve caminhar sozinho, não se chateie com ninguém por não estar presente. Em vez disso, desenvolva um melhor senso de compreensão e amor que não se baseie no que alguém pode ou não oferecer. Há uma vitória esperando por você após essa fase. Não permita que o ódio, a mágoa ou a decepção tirem isso de você. Entenda que ninguém pode te ajudar além do que tem capacidade de fazer. Então, quando Deus diz que você está no estágio em que ninguém estará ao seu lado, não é hora de começar a brigar com todo mundo e chamar as pessoas de falsos amigos. Se Jesus tivesse feito isso, qual dos seus discípulos estaria qualificado para permanecer seu amigo quando ele ressuscitasse? A resposta é nenhum deles. O que você deve fazer durante essa temporada é focar no que Deus está fazendo em sua vida e tentar descobrir como você pode aproveitar ao máximo essa fase. Se há uma cruz que você precisa carregar, carregue isso com fé na capacidade de Deus para te apoiar e não use nada contra alguém que não esteja presente no momento. Número 3. Mantenha uma atitude de agradecimento. Agradecer a Deus é algo terapêutico. Sua capacidade de manter uma atitude de adoração e de agradecimento durante o período em que todos parecem cegos ou surdos para você terá um efeito curativo, não apenas em seu corpo, mas também em sua mente e espírito. Seu louvor reafirma sua fé em Deus. Isso afina seu coração para se concentrar na obra do Pai, renovando sua confiança na capacidade dele de te manter em movimento até que ele te dê o futuro que ele prometeu. Essas são 3 coisas muito poderosas para fazer. Se agarre mais firmemente à fé. Não fique com ódio, dor ou mágoa daqueles que estão ausentes. Mantenha uma atitude de agradecimento. Quando passar pelas épocas em que precisa caminhar sozinho, você deve se apegar a essas 3 coisas. Isso te salvará de perder as ações de Deus em sua vida
à medida que Ele te conduz ao cumprimento do seu grande destino que Ele te deu. Ao estudar a Bíblia, você descobrirá que desde a criação os humanos foram criados intencionalmente por Deus para Ele mesmo e para seu prazer. Isso significa que você não veio do macaco ou de outro planeta, como algumas pessoas podem dizer. A Bíblia nos diz que cada um de nós foi criado, seja homem ou mulher, à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículos de 26 a 28 diz: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Certa vez vi alguém falar sobre isso de uma maneira que achei muito interessante em outro vídeo. Essa pessoa disse: Quando Deus criou todas as outras coisas, Ele falou com algo para que elas aparecessem. Por exemplo, Ele falou à terra e surgiram plantas e árvores. Ele falou com a água e criaturas aquáticas foram formadas. No entanto, quando se trata do homem, a Bíblia diz que Deus falou consigo mesmo como a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E registra que Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Assim, tudo se torna uma criatura conectada a uma fonte que, por sua vez, se torna seu habitat natural e sem a qual não sobreviveria. Deus é o habitat natural do homem e é por isso que a Bíblia nos diz que somos como seres mortos sem Deus se andamos nos nossos próprios caminhos. Isso nos ajuda a ver o quanto precisamos de Deus em nossas vidas, ainda mais do que imaginamos. Veja, depois de criar o homem à sua imagem, Deus soprou sua própria vida nele. Se você ler mais em Gênesis, verá que o homem era parceiro de comunhão de Deus. Ele visitou Adão com frequência e foi a fonte do poder dele. Você pode ver esse poder quando Adão nomeou todos os animais que Deus trouxe para ele, sabendo seus nomes sem que Deus lhe dissesse como deveriam ser chamados. Ele também demonstrou que, embora estivesse em sono profundo quando Eva foi criada, quando acordou e a viu, percebeu que ela havia vindo dele e até a chamou de mulher pela primeira vez. No entanto, quando ambos caíram da glória e perderam seu lugar no Éden, a humanidade mergulhou numa vida sem a presença de Deus e se tornou sujeita ao domínio e controle do diabo. Mas através da morte e da obra redentora de Jesus Cristo na cruz, a Bíblia diz que somos restaurados à unidade com Deus e o Espírito de Deus pode agora viver novamente em nós. Veja, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é a demonstração da natureza multifacetada de Deus que é capaz de renunciar e viver em nossos corpos naturais sem nos consumir completamente. Acredito que todas essas coisas demonstram o amor de Deus por seu bem mais precioso, a humanidade, você e eu. Veja, se você ler a Bíblia, verá como as pessoas comuns se tornaram extraordinárias quando a presença de Deus veio sobre elas. Elas se tornaram portadoras literais de Deus. Onde quer que fossem, as pessoas percebiam que havia algo de extraordinário nelas. Os patriarcas da fé, Abraão, Isaque e Jacó, demonstraram isso. Mesmo em meio à fome, eles prosperaram. Quando Faraó e Abimeleque tentaram tirar Sara de Abraão, Deus tomou isso como algo pessoal e veio buscá-los. Quando Labão foi atrás de Jacó para tentar machucá-lo, Deus o advertiu durante a noite para ter cuidado com o que lhe dizia. Quando os próprios irmãos de José o venderam como escravo por inveja dos seus sonhos de grandeza, a Bíblia diz que, porque Deus estava com ele, ele teve o favor, mesmo sendo escravo e prisioneiro. Eu poderia continuar, mas tenho certeza de que você entendeu. Espero usar a mensagem deste vídeo para te encorajar a buscar a presença de Deus, até que você também receba o Espírito Santo. Por favor, entenda que a partir do momento em que você se torna filho de Deus, seu Espírito passa a viver dentro de você. Porém, mesmo que o Espírito Santo viva dentro de você,
Você precisa receber mais da sua presença para que haja uma manifestação de Deus para aqueles ao seu redor. Deixe-me dar um exemplo. A Bíblia diz que temos o Espírito de Deus como garantia da nossa herança. Efésios capítulo 1, versículos 13 a 14 diz: Em quem também vós, depois que ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa esperança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Isto acontece no novo nascimento. Mas há outro derramamento que cria um transbordamento desse mesmo Espírito, que vai além de nós, tornando nossas vidas notáveis para os outros. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes, quando os discípulos se reuniram no cenáculo e o Espírito Santo desceu como um vento forte e impetuoso. Quando o Espírito repousou sobre eles, a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, dando glória a Deus. O mesmo Pedro, tímido, que negou Jesus alguns dias antes, se apresentou diante de uma multidão de milhares de pessoas e proclamou corajosamente o Evangelho, levando 3.000 a Cristo. Isso, meu amigo e minha amiga, é uma evidência do transbordamento do Espírito Santo em você. Então, conforme registrado em Atos, a Bíblia nos conta que eles se reuniram para orar novamente, o lugar tremeu, eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, pregando o Evangelho com intrepidez, apesar de serem ameaçados pelos líderes religiosos. Estes são sinais evidentes de que você se tornou um portador da presença de Deus. Nada pode te deter, pois você está dominado por alguém maior do que aquilo que está diante de você. Você se lembra do que está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 4? Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Deixe-me listar alguns sinais que irão te acompanhar quando você receber o Espírito Santo em sua vida. Quando receber o Espírito Santo em sua vida, você descobrirá um sentimento mais profundo de confiança em Deus que produz intrepidez diante de situações assustadoras ou incertas. Isso ficou evidente na vida de pessoas como Abraão, Davi, José, Moisés e os seus discípulos. Certa vez, quando as pessoas viram a intrepidez e a sabedoria dos discípulos, sabendo que eram pessoas comuns, elas souberam que isto era obra de Jesus. Elas concluíram que haviam passado por algum tempo com Jesus. A Bíblia até nos diz que quando o Espírito Santo habitar em nós, ele vivificará nossos corpos naturais de maneira sobrenatural. Meu amigo e minha amiga, você precisa pedir graça para passar mais tempo com Deus, até que as pessoas percebam que o que vem de você não é natural. As muitas distrações no mundo podem parecer excitantes, mas estão roubando de você a vida cheia de maravilhas que vêm com o ato de ser um vaso de Deus para o mundo. E o preço é simples: passar cada vez mais tempo com Jesus. Quando receber o Espírito Santo em sua vida, você verá certas manifestações sobrenaturais. A Bíblia chama essas manifestações de Deus de dons do Espírito. O dom de Deus é, na verdade, o transbordamento da presença de Deus com alguém que toca a vida das pessoas ao seu redor. Você lembra que alguém tocou nas roupas de Jesus e recebeu cura sem que Jesus sequer impusesse as mãos sobre ela? Você também já leu sobre como a sombra de Pedro curava as pessoas quando ele passava por elas na rua? Temos também os lenços tirados do corpo de Paulo e curando pessoas. A funda de Davi matando o gigante Golias com um só golpe. José interpretando facilmente o sonho do faraó, ou Daniel sendo capaz de contar ao rei Nabucodonosor seu sonho e sua interpretação sem ser informado de qualquer detalhe sobre ele. Tudo isso não são obras humanas, são resultados de pessoas que se tornaram vasos do Espírito de Deus. No dia a dia, elas eram homens e mulheres comuns como você e eu. Porém, o que as tornou grandes foi que, onde quer que fossem, elas levavam Deus e na presença dele, tudo é possível. Oro para que essas palavras despertem em seu coração uma fome por mais presença de Deus em sua vida. Honestamente, o nosso mundo hoje precisa mais do que apenas palavras de identificação com Cristo. Ele precisa começar a sentir Deus em nossas vidas.
Quando receber o Espírito Santo em sua vida, as pessoas se sentirão mais confortáveis para compartilhar seus problemas pessoais com você e testemunhar que se sentem mais seguras conversando com você. Quando eu era mais jovem, certa vez ouvi pessoas dizerem isso sobre homens e mulheres de fé que eu admirava. Então comecei a buscar esse efeito também, até ouvir pessoas falando isso de mim. Não pratiquei nada, foi apenas o fluir de Deus em mim. Foi o que aconteceu com a mulher junto ao poço e Jesus. Ela provavelmente não contaria sobre si mesma a estranhos tão facilmente, mas o fez com o Salvador. Por quê? Havia algo reconfortante, amoroso e pacífico nele. Se você ouvir isso, saiba que não é você, mas a presença de Deus que está em você. José é a prova de que quando você tem a presença de Deus, você terá favor. A Bíblia diz que quando os caminhos de uma pessoa agradam a Deus, Ele faz com que até os inimigos da pessoa vivam pacificamente com ela. José era escravo, mas foi promovido a mordomo-chefe da casa do seu senhor. Quando foi acusado injustamente pela esposa dele e por causa disso preso, ele obteve o favor do carcereiro e de seus companheiros de prisão. Esse favor passaria a falar por ele perante o faraó, dando-lhe a oportunidade de usar seus dons para interpretar o sonho do rei e salvar milhares de vidas. As pessoas certamente te ajudarão quando você tem a presença de Deus. Outro sinal da presença de Deus em sua vida é que você fica sensível ao pecado e se sente desconfortável quando vê algum pecado em você ou ao seu redor. Qualquer pessoa que gosta da presença do pecado ou da prática dele é alguém que carece da presença de Deus. Não importa quão atraente seja o pecado, você descobrirá que está continuamente inquieto. Mesmo quando peca, você não encontrará paz até que busque misericórdia e se arrependa. Este é um sinal de que você carrega a presença de Deus. Um último ponto sobre esses sinais é que seu coração sempre se encherá de compaixão pelos outros, especialmente pelos incrédulos ou pelos desamparados. Você se sentirá menos crítico e mais verdadeiro e sempre pensará em como contribuir para a transformação deles. Sempre irá partir seu coração ver pessoas a caminho do inferno e longe de Jesus. Agora, a palavra de Deus traça claramente o quadro de como nutrir e acomodar mais a presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Reserve um tempo para a oração e jejum. Dedique-se ao estudo e à meditação da palavra de Deus. Compartilhe sua fé com outras pessoas. Quando faz essas coisas, você está se abrindo para o Espírito da presença de Deus como um canal para Ele tocar o mundo ao seu redor. Estas não são coisas que você faz uma ou duas vezes e espera ver manifestações. Elas devem se tornar seu estilo de vida. Você deve pedir a Deus que te ajude a amá-lo e buscá-lo genuinamente até que você se torne um vaso digno para o seu uso. Não peça a Ele para fazer de você seu vaso porque você deseja ter poder. Esse é um desejo egoísta e Deus não honrará isso. Contudo, com um coração puro, segundo Deus, quanto mais você se abrir à presença de Deus, você perceberá que demonstrar aos outros é apenas um dos benefícios da presença de Deus em você. O principal benefício é que você desfruta constantemente da comunhão com Deus, onde Ele te protege, te ensina, te fortalece em momentos de fraqueza e te conforta em momentos de dor. Qual é a confirmação que Deus vai te livrar daquilo que você está passando agora? Existem 2 motivos para Ele confirmar isso. 1, porque Ele prometeu. E 2, porque você está ouvindo isso agora. Não é por acaso que você recebeu esta mensagem exatamente neste momento. Este é um daqueles pequenos elementos que Deus coloca ao longo da jornada da sua vida para te lembrar de que Ele está com você, está ao seu lado e te ajudará. Não há dúvida sobre o que você está passando, mas sei em meu espírito que, embora você se sinta pendurado por um fio, se aguentar um pouco mais, sairá dessa situação atual com um testemunho. Segure-se em Deus com fé e confiança, meu amigo e minha amiga. Pode não parecer agora, mas Deus vai te ajudar a superar isso. Diga isto a si mesmo. Deus vai me ajudar a superar isso. Pode não parecer agora, mas vou manter a fé e confiar nele. Diga novamente comigo.
Deus vai me ajudar a superar isso. Pode não parecer agora, mas vou manter a fé e confiar nele. Falar a promessa de Deus e assegurar-se na palavra dele em voz alta faz algo por você. No Salmo 107, versículo 2, a Bíblia diz: Deixem os remidos do Senhor contarem sua história, aqueles que ele resgatou das mãos do inimigo. Em Jó, capítulo 22, versículo 29, diz: Quando eles te derrubarem e você disser, a exaltação virá, então ele salvará a pessoa humilde. E também em Joel, capítulo 3, versículo 10, diz: Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras, diga o fraco, eu sou forte. Como eu disse antes, há algo poderoso no que você diz como uma declaração daquilo em que você crê. É triste ver como o diabo sabe disso mais do que a maioria de nós. Na tentativa de parecermos realistas e honestos com nós mesmos, usamos a nossa boca para definir as nossas vidas e concluir as nossas próprias histórias dizendo o que o diabo quer que digamos. E quanto mais dizemos essas coisas, mais arraigadas elas se tornam em nossas vidas. Falo por experiência própria. Quanto mais você se ouvir falando e se lembrando da fidelidade de Deus, do seu amor, do seu poder e da sua vantagem nele, mesmo na situação mais desfavorável, maior será a sua determinação de continuar confiando nele. Em outras palavras, quanto mais você falar da sua fidelidade, mais a sua fé crescerá. Deus alertou o profeta Jeremias sobre esta situação. O profeta estava sempre falando sobre como sua vida era frustrante e como parecia que Deus estava demorando muito para vir em seu auxílio. Então Deus respondeu, e vemos isso em Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Deus advertiu Jeremias para se arrepender de tal atitude porque isso só lhe causaria ainda mais dano e prejudicaria ainda mais a sua fé. Isso está de acordo com o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Não precisa ser outra pessoa falando, mas você pode falar consigo mesmo. Você tem que mostrar a si mesmo, a Deus, ao mundo e até ao diabo que você está do lado de Deus, faça chuva ou faça sol. Não vai ser fácil e não é algo que você descobrirá da noite para o dia, mas no final valerá a pena. Você aprenderá com o tempo que, ao se apegar a Deus, cada experiência simplesmente te fortaleceu e solidificou suas convicções de sua fidelidade. Ouça, tudo que tem começo também tem fim. A própria Bíblia afirma que enquanto a terra existir, sempre haverá tempo para semear e tempo para colher. Sempre haverá dia e noite, inverno e verão, frio e calor. Tudo o que começa certamente terminará, não importa quanto tempo dure. Em outras palavras, aquilo pelo qual você está passando agora é apenas isso, uma experiência de passagem. Não importa como isso aconteceu, se você cometeu um erro e se colocou nesta posição lamentável, ou se você é apenas vítima do erro de outra pessoa. Lembre-se de que, embora o choro e a tristeza durem a noite toda, a alegria virá pela manhã. Você tem que confiar em Deus o suficiente para continuar se apegando a Ele com fé. Se você desistir de Deus agora porque parece que o problema não está acabando e nada parece estar melhorando, o que você fará quando olhar para trás amanhã e perceber que desistiu quando as coisas estavam prestes a mudar? Você viveria arrependido sabendo que poderia ter aguentado um pouco mais. Qual é a garantia de que você sairá dessa situação? Davi disse no famoso Salmo 23, versículo de 1 a 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso.
Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. A parte mais poderosa deste salmo está no primeiro versículo. O Senhor é o meu pastor. Muitas vezes a vida revela a profundidade do nosso conhecimento de quem Deus é para nós. Em um de seus ensinamentos, Jesus revelou que existem dois tipos de pessoas que cuidam de ovelhas. O pastor que as possui e o mercenário, a pessoa que é contratada apenas para cuidar delas. Uma faz o seu trabalho por paixão e amor, o outro faz seu trabalho por dever. Um prefere dar a vida a deixar que algum mal aconteça às ovelhas. O outro correria para salvar a sua própria vida ao menor sinal de perigo. A diferença entre eles é que um é o verdadeiro pastor, enquanto o outro não. Quem dera os filhos de Deus hoje entendessem que Deus é o nosso pastor. Davi entendeu isso muito mais do que nós, embora tenhamos muito mais privilégios do que ele em sua época. Veja, a certeza de que Deus irá te acompanhar nesta fase da sua vida não é um pressentimento. Não é porque você tem uma ligação com alguém que você acredita que algum dia se lembrará de você. Também não é porque você sente que tem uma forte determinação que te manterá de pé por tempo suficiente. Em vez disso, a garantia está nestas palavras. O Senhor é o meu pastor. Ele é o meu pai. É difícil compreender a paternidade hoje porque a maioria dos pais falhou e a sociedade continua a tentar redefinir a paternidade de uma forma que se adapte a essa agenda. Porém, para compreender a paternidade, olhemos para Deus. Ele tem sido consistente mesmo quando negligenciado e odiado por sua criação. Ele não está apenas preocupado com as ovelhas do rebanho, mas espera constantemente o retorno daqueles que se recusaram a juntar-se a ele. Ele continua a fazer todos os esforços para garantir que os perdidos sejam encontrados, mesmo quando os perdidos o culpam pelas suas escolhas e resultados. Ele ainda assim vai atrás deles. A Bíblia nos diz que ele alimenta os pássaros e embeleza as flores. Ele conhece os cabelos de nossas cabeças e nossos nomes estão escritos nas palmas de suas mãos. Ele sustenta, provê, protege e guia. Quando ele fala, ele quer dizer o que diz e diz o que quer dizer. Não importa quanto tempo leve, tudo o que ele disser nunca deixará de ser cumprido. Pode demorar muito, mas com o tempo isso acontecerá. Oro por você que está lutando com a fé hoje. Aquele que pergunta se deveria continuar confiando e se apegando a Deus ou se deveria desistir. Oro para que sua fé não ceda. Oro para que suas forças sejam renovadas. Oro para que Deus te dê um senso renovado de sua fidelidade e amor e te ajude a permanecer mais forte na fé. Deus vai te ajudar a superar isso, meu amigo e minha amiga. Você só precisa crer e permanecer a bordo com Ele. Confie no processo. Não desista ainda. Não se comprometa. Seja paciente e você verá a Deus. Ele é o seu pastor. Procure pastores humanos e veja como eles cuidam de suas ovelhas. No meu país, observei com grande interesse como os criadores de gado se dedicam totalmente ao bem-estar do seu rebanho. Você poderia insultá-los e fazer o que quiser com eles e eles não retaliariam, mas toque em seu gado e você se colocará em problemas. Eles deixam o conforto de suas camas à noite e dormem em barracas no pasto aberto apenas para ficarem perto de seu rebanho. Eles suspendem as refeições e garantem que encontram um local seguro o suficiente para o gado pastar. Estejam atrás ou à frente do rebanho, o gado não tem medo. Eles têm confiança para entrar em qualquer lugar e atravessar qualquer rua, desde que seu pastor esteja por perto. Quando uma vaca morre, se perde ou contrai uma doença fatal, o fazendeiro chora como se tivesse acabado de perder o filho. Embora as pessoas possam zombar deles quando isso acontece, fico pensando sobre o quanto eles devem amar seu rebanho para sentirem isso por ele. Isso me ajuda a entender as palavras de Jesus sobre ser o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas.
Estes são apenas homens que podem ser facilmente dominados por uma ou mais pessoas e os animais podem ser capturados. No entanto, veja como eles pintam um quadro de cuidado, amor, proteção e provisão como pastores. Agora, imagine o próprio Senhor Deus como seu pastor. Quem pode dominá-lo e esmagá-lo? Na doença, ele será o seu curador. Na escassez, ele será seu provedor. Na confusão, ele será seu guia. Na escuridão, ele é uma luz brilhante. E na fraqueza, ele será sua força. Onde mais você preferiria estar do que nos braços daquele que nunca falha? Novamente, o quanto da presença de Deus você notará trabalhando por você e por quanto tempo sua fé será sustentada, dependerá muito de como você vê Deus em sua vida. Esta mensagem é um gentil lembrete de que vale a pena confiar em Deus. Se você tiver fé nele como seu pastor que nunca falhará, ele também te ajudará nessa situação. Na grande sinfonia da vida, o chamado de Deus ressoa como uma voz convidativa. Fique quieto. Estas palavras, aparentemente simples, mas profundas, ecoam nas Escrituras Sagradas no Salmo 46, versículos 2 e 3. Uma promessa poderosa está escondida neste convite. Deus nos assegura: embora a terra possa desmoronar e os mares rugirem com incerteza, não tema. Estas palavras contêm um poderoso lembrete de que nossa ansiedade e preocupações são meras sombras comparadas à luz brilhante da segurança divina. As provações que enfrentamos em nossos relacionamentos e em nossa busca pelo amor podem muitas vezes parecer tremores de terra ou tempestades marítimas tumultuadas. Nestes tempos, Deus está nos convidando a fazer uma pausa, a ficar quietos, a acalmar os ruídos clamorosos dentro e ao nosso redor. No entanto, esta pausa divina não é um apelo à inação, mas sim um convite a uma jornada de fé mais profunda. Pode parecer que você está sendo solicitado a esperar, mas na verdade está tendo a oportunidade de se fortalecer, de desenvolver uma fé inabalável que não seja influenciada pelos tremores do coração ou pela turbulência das emoções. Esperar não significa antecipação ociosa. É um processo ativo de aprofundar-se na sabedoria divina. Trata-se de buscar consolo no abraço reconfortante de suas promessas, que fornecem uma base inabalável em meio às areias movediças da dúvida e do medo. Ao mergulhar nesta sabedoria divina, descobrimos uma fé que não apenas sobrevive, mas também prospera diante da adversidade. Além disso, o apelo à quietude nos impede a nos aproximarmos de Deus com um espírito de oração mais fervoroso. Quando confrontados com os dilemas do amor, muitas vezes os nossos apelos se tornam mais desesperados, as nossas orações mais sinceras. É nesses momentos de busca profunda que experimentamos um encontro íntimo e transformador com Deus. É crucial compreender que Deus não nos faz esperar para testar a nossa paciência, mas sim para refinar o nosso caráter. O tempo da espera nos molda e, em última análise, nos transforma. Na quietude da espera, chegamos a uma encruzilhada, uma escolha entre o nosso caminho ou o dele, a nossa vontade ou a dele. O chamado do Senhor para ficar quieto não é uma sugestão passiva, é um convite dinâmico para embarcar numa jornada que fortalece a fé. É um chamado para mergulhar na sabedoria divina, para intensificar nossas orações e entregar voluntariamente nossa vontade em favor de Deus. Então, da próxima vez que encontrar seu coração perturbado pelas complexidades do amor ou pelas incertezas dos relacionamentos, lembre-se de fazer uma pausa, de ficar quieto. Lembre-se de que na quietude reside a sua força, a sua transformação e, em última análise, o seu avanço. Não há como negar o fato de que a paciência pode ser uma virtude difícil de manter, especialmente quando se trata de esperar pela intervenção divina de Deus. Mas entenda isto: é nestes momentos de quietude silenciosa,
onde a sua alma anseia por soluções imediatas, que Deus molda silenciosamente a sua humildade. Quando você ora por um milagre, lembre-se de que você não está apenas esperando pelo milagre em si, mas pelo fazedor de milagres. A espera e a expectativa não são sobre a bênção, mas sobre o que dá a bênção. É uma jornada que vai desde querer uma resposta até buscar aquele que contém todas as respostas. Porque o que Deus realmente está fazendo enquanto você espera é aprofundar sua dependência dele, nutrir sua confiança e ancorar sua fé. Todos sabemos que nem sempre é fácil. Esperar pode parecer um espiral sem fim, mas devemos perseverar, lembrando que aqueles que confiam no Senhor encontrarão suas forças renovadas. Eles subirão como águias voando alto, correrão e caminharão sem se cansar. Considere o seguinte: se todas as orações fossem respondidas instantaneamente, você ainda aprenderia a confiar no tempo dele? Se tudo acontecesse como você deseja, como sua fé cresceria? Uma resposta imediata pode trazer alívio imediato, mas esperar cultiva resiliência. Promove uma fé tenaz, firme e inabalável. Esperar não apenas responde às suas orações, mas também te refina e molda você à imagem dele. Deus conhece nossas necessidades mais profundas, mesmo quando não as conhecemos. Talvez seja por isso que Ele nos pede para esperar, pois Ele sabe que a nossa maior necessidade não é a solução imediata para os nossos problemas, mas um coração que aprenda a confiar nele. Esperar em Deus não é apenas perseverar, é evoluir na fé, no caráter e na compreensão. Faz parte da nossa jornada como cristãos. Então, quando os ventos da incerteza uivam ao seu redor, quando o seu coração estiver ansioso, lembre-se da voz reconfortante de Deus. Fique quieto. Saiba que Deus está trabalhando, alinhando o universo para o seu bem, fortalecendo sua fé e transformando você em um vaso de sua graça. Pois a recompensa final não é apenas a resposta às suas orações, mas ser moldado à sua semelhança no processo. Fique quieto, meu amigo e minha amiga. Confie em seu tempo. Abrace a espera, pois Deus está trabalhando, mesmo no silêncio. Às vezes sentimos como se nossas súplicas estivessem presas em algum lugar entre o céu e a terra. Nestes períodos de expectativa, somos chamados a nos ancorar no tempo impecável de Deus, encarnando uma postura de quietude e confiança. Deus está sussurrando ao seu coração hoje. Fique quieto, meu filho. Libere suas ansiedades e medos. Na nossa busca por amor e companheirismo, esses momentos podem ser especialmente desafiadores. Muitas vezes nos encontramos implorando por um sinal, uma direção, um caminho claro em direção a uma pessoa que Deus destinou para nós. No entanto, na maioria das vezes, nos deparamos com silêncio, com uma aparente ausência de respostas. É nesses momentos que Deus está nos ensinando uma lição valiosa. Ele não está sendo cruel ao nos fazer esperar. Antes, Ele está nos guiando gentilmente para uma compreensão mais profunda do seu plano. Há momentos em nossas vidas em que também devemos aprender a abraçar a beleza da espera, especialmente quando se trata do assunto do nosso coração. No mundo onde a gratificação instantânea é constantemente defendida, esperar pelo tempo perfeito de Deus nos nossos relacionamentos pode parecer contraintuitivo. Mas é nesta quietude que cultivamos uma ligação mais profunda com Deus, o conhecendo mais e compreendendo seu plano único para as nossas vidas. Nosso amoroso Deus está pedindo a você hoje para ficar quieto, para cessar as preocupações que agitam seu coração. Ele está convidando você a dar um passo atrás na correria da vida, no estresse do desconhecido e a confiar em sua sabedoria. Ele está pedindo que você descanse em sua paz e confie em sua orquestração divina de sua vida amorosa. Em nossa busca pelo amor, sejamos pacientes. Esperemos no Senhor confiando que Ele está resolvendo as coisas mesmo quando não podemos ver.
Lembre-se de que, no grande plano de Deus, todo atraso é proposital, todo silêncio é significativo e todo momento de espera é uma oportunidade de crescimento. Ao ficarmos quietos, encontramos não apenas respostas, mas também uma paz profunda que transcende a compreensão humana. O Pai Celestial está te dizendo hoje: fique quieto, meu filho. Pare de se sobrecarregar com o que está acontecendo ao seu redor. Solte as rédeas. Deixe-me guiá-lo. Confie no seu tempo, pois, ao esperar, você descobrirá meu plano perfeito para a sua vida. Permita que suas palavras ecoem em seu coração, guiem suas ações e transformem sua vida. Ao fazer isso, você navegará pelas correntes do namoro cristão com um renovado senso de paz, fé e paciência. Reconhecer o aspecto desafiador da paciência, especialmente quando se trata da intercessão divina, é o primeiro passo para navegar na jornada cristã. Este aspecto foi romantizado em muitos aspectos da nossa vida, criando a impressão de uma progressão elegante em direção à iluminação. Embora o final do jogo seja realmente esplêndido, pois gera uma mudança mais profunda dentro de nós, o caminho para chegar a esse fim pode estar repleto de sofrimento e angústia. No entanto, em meio a essas dificuldades, a presença reconfortante de Deus permanece inabalável. Esta crença é sublinhada pelas palavras de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nossa resposta a esta afirmação divina deve ser uma busca incessante pela força do Senhor. Enquanto ansiamos pelas respostas às nossas orações, aprofundamos o nosso compromisso com Deus através de uma maior devoção e do estudo da Sua palavra. A ausência de uma resposta divina imediata não deveria ser motivo para perder a fé. Pelo contrário, deveria nos impulsionar a buscar a Deus com um fervor ainda mais robusto. O mandato aqui, de uma perspectiva cristã, não consiste apenas em esperar passivamente. Trata-se de confiar em nosso relacionamento com Deus, buscar consolo e extrair força de Sua palavra durante esses períodos desafiadores. No esquema mais amplo das coisas, a mensagem divina para você hoje ressoa com a essência da tranquilidade. Fique quieto. É um incentivo para parar de se estressar com o desenrolar dos acontecimentos e das incertezas. É um gentil lembrete de que o plano de Deus se desenrola no tempo perfeito dele, não no nosso. Contudo, ficar quieto não implica inação ou resignação. Significa manter um espírito calmo, promover a resiliência e manifestar uma confiança serena na jornada que Deus planejou para você. Significa persistir na oração, continuar a buscar sua orientação em sua palavra e sustentar sua fé em seu tempo perfeito.